O medo e a confiança. O medo, de certa forma, como o presbítero João disse, é difícil de explicar. Algo que você tem medo, talvez outra pessoa não tenha. Você pode ter um medo exagerado, que te faz correr, que te faz gritar, e isso ser totalmente estranho para outra pessoa. Você pode correr por causa de uma cobra e outra pessoa que disso nada teme pegar essa cobra na mão, pôr no seu pescoço. Mas existem alguns medos que são comuns a nós. Medo da morte, medo do desconhecido, medo de um vírus que nós não conseguimos compreender. Ao mesmo tempo, a confiança, ela é um sentimento que nos ajuda a encarar a vida, se opondo a todo e qualquer tipo de medo. A confiança, ela é, por outro lado, aquilo que nos dá segurança. A segurança que estabiliza as nossas emoções, que nos ajuda a enfrentar determinadas situações com tranquilidade. No exemplo da cobra, quem tem confiança vai lá e pega, e não faz nem cara de nojo, de medo e de dor. Ao mesmo tempo, a confiança abalada, ela gera medo, incredulidade, dúvida. E eu queria falar um pouco sobre esses sentimentos. Tem sido um período onde o medo tem tomado conta. Como termos confiança? Como enfrentarmos tantas situações da vida como hoje, confiando um pouco mais, deixando de lado o medo? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, versos 23 a 32. A palavra diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Obrigado. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Que o Senhor fale com você através dessa palavra. Na espiritualidade bíblica, o medo é mais ou menos aquilo que nos gera a falta de fé. É a incredulidade. É como Jesus disse para Pedro: Pedro, você não tem fé? Por isso que ele sofre aquele sentimento de medo. Mas a confiança na palavra de Deus é aquilo que representa a fé. Uma fé que não se abala, que está segura. Neste relato que eu acabei de ler, Pedro
ele vive uma experiência que muitos até hoje tentam repetir: andar sobre as águas. Olha só, que experiência Pedro tem. Pedro anda, dá alguns passos, está indo em direção a Jesus, mas de repente, Pedro afunda, ele naufraga, mas Jesus estende a sua mão e levanta Pedro prontamente, e faz com que Pedro novamente se sentisse forte, que a sua fé fosse renovada. É assim a nossa experiência constante com Deus. Talvez a sua experiência cristã, ela passa por naufrágios, momentos que você anda sobre as águas, momentos que você precisa que Jesus te levante. E Pedro vê a confiança e o medo presentes na mesma cena. Talvez você e eu passamos também num mesmo dia, numa mesma situação, por um medo que nos assombra e por uma confiança que nos levanta novamente para continuar. Eu costumo dizer que os salmos começam com um tom de medo, de ansiedade, de dor, e terminam com um grito de confiança. Max Lucado, ele vai dizer que a prudência calcula o risco e mergulha. Isso é confiança. A paranoia, ela olha para a situação e nunca entra na água. Talvez o medo tenha impedido você de viver experiências com Deus, experiências espirituais, experiências que você caminha sobre as águas, cresce, vê a sua família melhor do que estava. Ao mesmo tempo, o medo te estabiliza, te paralisa e não te permite prosseguir. Spurgeon vai dizer que quando o homem está abatido, ele tem a grande oportunidade de confiar em Deus. Por isso que o medo e a confiança estão ali. É quando eu caio que eu sei que Deus pode me levantar. Se eu não tivesse a experiência de fraquejar em algum momento, talvez eu nunca confiaria. Mas eu quero dizer duas coisas bem rápidas que esse texto me ensina. Me ensina sobre os emojis da vida, as emoções, os sentimentos, o rostinho que você coloca lá, cheio de medo, de preocupação, porque o vírus está aí, muita gente está abatida e sofrendo com tudo isso. Ao mesmo tempo colocar ali um rostinho de confiança, dizendo: eu creio, eu prossigo. Em primeiro lugar, preste muita atenção nisso. O medo está relacionado com aquilo que nós somos. O medo está relacionado com aquilo que nós somos. O medo faz parte da nossa natureza caída, das nossas experiências traumáticas, dos nossos sofrimentos e influências que fizeram ao longo da vida a gente não conseguir ou viver uma situação, ou encarar uma dor, ou até algo que parece não ter importância alguma, nos deixar acovardados. Em Gênesis 3, Adão e Eva comem do fruto que Deus disse para não comerem, e em seguida, eles se escondem de Deus, eles cobrem a nudez, e antes eles não tinham medo de nada, andavam perto de leões, mas agora eles têm medo, porque o pecado trouxe consigo a queda, o medo. Por isso o medo está relacionado àquilo que eu sou.
O medo tem a ver comigo, não com aquilo que está à minha volta. Não é o tamanho da barata, mas sou eu. Não é o tamanho do problema, mas é você. É você, é como você está encarando aquela situação na sua vida. Quando Pedro desce do barco, ele precisa lidar com o seu medo. Quando ele vai andando sobre as águas, ele começa muito bem, como aquela pessoa que está vencendo o medo. Mas bem no meio, ele para de olhar para Jesus, ele olha para si mesmo, ele olha para a sua volta e ele começa a afundar, porque ele deixou de olhar para Jesus, para olhar para si mesmo. Eu quero dizer para você que o medo começa quando você não sabe lidar com as suas próprias lutas internas, com aquilo que você de alguma forma aprendeu a temer. Marcos 10, 28 diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Não tenha medo. Não tenha medo daquilo que está à sua volta. Não tenha medo, porque o medo tem a ver com você e comigo. Deixe isso de lado, dentro do teu coração. Marcos 5,36 diz: não tenham medo, tão somente creiam. Josué, como a gente já ouviu no começo do culto, sejam fortes, coragem, coragem. Francis Chan diz: Deus convoca a confiarmos nele completamente, até perdermos o medo das situações mais arriscadas. Deus nos convoca a confiar nele, até que qualquer leão que apareça, até a fornalha quente, o leão de boca aberta para você, não te cause medo algum. Se o medo tem a ver comigo, em segundo lugar, eu quero dizer para você, guarde isso no teu coração: a confiança está relacionada com aquele em quem a colocamos. A confiança está relacionada em quem a colocamos. Diferente do medo que está em mim, a confiança, ela depende muito mais em quem você a deposita. Se você deposita em alguém que destrói a tua confiança, que abusa de tudo aquilo que um dia você esperava confiar do outro, como um pai que deveria cuidar, zelar pelo filho, uma mãe vai lá, abusa dessa criança. Chegamos até ver notícias de alguém que mata uma criança, porque a confiança tem a ver em quem ela está, tem a ver aonde você tem colocado. A confiança não depende de você, mas onde você colocou. E a sua rocha que te fortalece, é a âncora onde você deposita, e ali ela está segura. Pedro sai do barco porque ele confiava em Jesus. E Jesus está dizendo toda hora: olha para mim, Pedro, olha aqui, fica firme em mim, vem comigo, vem perto de mim. E ele vai. Mas quando ele afunda,
Porque os medos têm a ver comigo. E eu posso, mesmo confiando em Deus, olhando para Ele, por algum momento me abalar, tirar o foco e de novo afundar. Mas quando a mão de quem está toda a minha confiança se estende para mim, eu vou e Ele me levanta, e Ele Ele de novo me coloca em pé, porque a confiança é resultado da onde ela está. João 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, expulsa todo o medo. E eu quero dizer para você que Deus é amor. O amor é uma pessoa, é o lugar aonde deve estar a sua confiança. Jeremias 17:5 diz assim: maldito o homem que confia nos homens. E o 7 diz: mas bendito é o homem que a sua confiança está no Senhor, cuja a confiança está nele. A confiança é resultado aonde você a deposita, porque depende de Deus e não de você, porque Ele é fonte da nossa confiança. Mas se você tem confiado em homens, em pessoas, em religiosos, se você tem pensado que é aquele relacionamento que vai te dar de novo confiança, você se afunda facilmente, você se decepciona, facilmente você se frustra e tem medo de tudo e de todos. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não podem se abalar, mas permanece para sempre. E eu quero terminar essa palavra, eu quero concluir dizendo que os emojis do medo serão superados pelo emoji da confiança na sua vida, no seu dia a dia, porque o medo tem a ver com você, o medo tem a ver com as suas lutas interiores, com os seus traumas, com as influências. Talvez alguém te ensinou a ter medo daquilo, disso, daquela situação, e é hora de você falar: Deus, isso é comigo, e eu preciso tratar isso, eu preciso vencer isso, isso está em mim. Mas a confiança, se ela está no Senhor, ela não se abalará, mesmo que o mundo esteja em frangalhos, mesmo que tudo esteja desabando. Eu coloco a minha confiança no Senhor, como o salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, eu porém coloco a minha confiança em Ti. E eu quero terminar dizendo que John Stott falou sobre a confiança. Nós jamais iremos colocar a nossa confiança em Cristo, enquanto não deixarmos de confiar em nós mesmos. E parafraseando essa fala de John Stott, eu quero dizer para você: a questão não é se você consegue confiar em Cristo, e sim se você está disposto a colocar ou deixar de colocar a confiança em si mesmo. Pois confiar nele é o melhor remédio e o único lugar de descanso que nós temos na nossa vida. Eu venho hoje aqui para dizer para você: as emoções, elas são muito importantes na nossa caminhada, são muito importantes para Jesus. Jesus sabe das suas emoções, das suas lutas, sabe por que você está com tanto medo e apavorado, sabe por que você está aflito,
sabe porque você está angustiado. Deus sabe de tudo isso. E nós vamos cantar de novo mais esse pedacinho, se o mar me submergir, porque essa cena, ela está sempre ali. Eu ando, eu falo que eu confio em Deus, mas daqui a pouco eu olho de novo para os meus medos e eu afundo, mas a confiança está nele. Muita gente olha para esse texto aqui e critica Pedro. Poxa vida, Pedro naufragou na fé. Eu quero dizer para você, e os discípulos que nem desceram do barco? E os discípulos que não tiveram nem a coragem de descer? Tenha coragem de descer, tenha coragem de andar, e mesmo que você afunde, volte a sua confiança. Volte a sua confiança em Deus. Tire o foco de você mesmo. Tire o foco da sua própria ansiedade. Tira esse medo que vai acontecer só com você, que sempre é com você que as coisas dão errado. Tire esse medo. E hoje eu te convido, diante da pergunta de Jesus para Pedro: Pedro, você não tem fé? Pedro, você não confia em mim? Porque a confiança depende aonde eu a deposito. Você pode até dizer, mas pastor, eu confiei em tanta gente que me destruiu. Deixa Deus tratar o teu coração agora. Talvez a própria religião te convidou a andar sobre as águas, mas ninguém te estendeu a mão. Eu quero dizer, olhe para Jesus hoje. Coloque nele, Ele é o lugar, Ele é a rocha.